Graça e paz, amados, maravilha do eterno, abençoados, abençoadas, riqueza do todo-poderoso Deus. Você é trunfo do eterno. Mais um café com Deus com o pastor Maurício Loureiro, corra linda do Senhor. Café de hoje está lá em Mateus capítulo 11, estamos dando sequência no livro de Mateus, no capítulo 11, versículo de número 11. Muito obrigado você que tem compartilhado, você que tem dado um joinha para nós, aí um gostei, você que também faz comentários, você que se inscreveu no nosso canal, muito nos ajuda. Você que não se inscreveu ainda, me ajuda aí, gente. É só clicar no vídeo, te direciona para o YouTube, lá você clica em inscrever-se, que é automático, vai no sininho também. Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada. Oração por você e sua família. Muito bem. Lá no capítulo 11 de Mateus, versículo 11, está escrito assim: Em verdade vos digo que entre os de mulher tem nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Nós aprendemos lições aqui extraordinárias, né? Aqui Jesus está apresentando a mensagem, na sua mensagem, sobre João Batista, seu primo, que era o batizador, chamado assim de João o Batizador, João Batista, que vivia, apareceu no seu ministério às margens do Rio Jordão, pregando arrependimento para as pessoas, porque o reino de Deus era chegado. E batizava as pessoas ali. Então Jesus, ele começa, né, depois de enviar os 12, que nós aprendemos no café passado, tá? Ele começa a falar sobre João. João estava no cárcere, preso, onde seria degolado a sua cabeça. Você lembra que Herodias, né, mulher de Filipe, e havia largado para ficar com Herodes, né? E a sua filha Salomé dançou para ele, e ele já embriagado, ele diz que daria até metade do seu reino. O que ela pedisse, ele faria. Foi aonde ela surpreendeu quando ela pergunta à mãe o que devia pedir. E então a mãe orienta a pedir a cabeça de João Batista. Mas antes de João Batista perder a cabeça, encarcerado, estava preso ele. Por quê? Porque Herodias estava incomodada, porque ele pregava falando que eles estavam errados na vida que estavam vivendo. Aí, veja só, ele manda os seus discípulos saber de Jesus se era ele o Messias, aquele Filho de Deus que havia de vir, ou deviam esperar outro. E Jesus dá um relatório lindo aqui. Ide, anunciar a João as coisas que ouvis e vedes. Esse que é o testemunho que ele dá. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e o evangelho é anunciado aos pobres. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer, né, as turbas a respeito de João, que foste... Aí ele agora começa a dar testemunho de João, falar a respeito de João. Depois que os discípulos pegaram esse relatório com Jesus, foi levar para João, ter certeza que Jesus era o Messias, né? Então ele começa a dizer: o que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Quer dizer, muito mais do que isso, né? Porque João Batista vivia no deserto. O que foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Quer dizer, ele não vivia ricamente vestido, ele tinha uma roupa simples,
de couro, é verdade, mas simples, né, para o vestir. Ou então que foste ver, versículo 9, um profeta? Ele diz, sim, vos digo eu, e muito mais do que um profeta. Aí é o versículo 11 que a gente leu agora, né? Não, versículo 10 antes desse ainda. Porque é este de quem está escrito, eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Aí depois nós lemos o 11, que fala a respeito, né, de nascido de mulher, ninguém foi como João Batista, nem no passado e nem na época de Jesus existiu alguém como ele. Agora eu te pergunto, João Batista fez algum milagre? Fala para mim, você já viu ele orar por alguém e ser curado? Você já leu nas escrituras que João Batista orou por um surdo e o surdo ouviu? Você ouviu que João Batista orou por um cego enxergou? Ou orou por um paralítico e ele voltou, ele passou a andar? Ou orou por um leproso que foi limpo? Ou por um morto que ressuscitou? Não, você não vê isso nas escrituras. Simplesmente João Batista pregou o arrependimento aos povos e preparou o caminho do Senhor, como está escrito no versículo 10. Ele seria aquele que havia de preparar, estaria diante da face do Senhor, né? Como um anjo, preparando o caminho do Senhor. Então, queridos, eu aprendo aqui que para Deus reconhecer o valor, ou seja, medir uma pessoa, é na intensidade da sua obediência, no cumprir do propósito pelo qual Deus criou. Deus não criou João Batista para ser como Pedro, para ser usado com milagres. Deus não criou João Batista para ser criado, para viver como o apóstolo Paulo, que muitos e muitos milagres realizou. Não. Ele criou João Batista para uma finalidade, para iniciar o seu ministério quando estivesse aproximando o ministério de Jesus e ele pregasse o arrependimento e preparasse o povo para seguir a Jesus. Tanto é que quando Jesus vem ser batizado, ele não sabia quem era, né? Mas aí quando ele pregava sobre alguém que viria, mas quando ele olhou e viu que era o Senhor, ele reconheceu o Senhor e o batizou. Mas antes ele diz, eu que tenho que ser batizado por ti, eu não sou digno de desatar a sandália dos teus pés. Jesus diz, faça-se assim para que se cumpra as escrituras. Então ele foi obediente e batizou o Senhor Jesus. Queridos, eu aprendo aqui essa lição extraordinária, cumprir o propósito pelo qual Deus te criou. Às vezes Deus não te criou para ser o fundador de uma igreja, de uma denominação, vamos assim dizer. Às vezes Deus não te criou para você ser alguém dotado de poder dele, com os dons de maravilhas, de milagres. Não, nem às vezes dotado com o dom de cura. Veja só, não importa o propósito que Deus te criou, o importante é cumprir o propósito pelo qual Ele te criou. Amém? Isso é que é o importante. Cumprir o propósito. Cada um há uma necessidade, né? Cada um de nós, igual o nosso corpo, ele tem os dedos, a mão, e na mão tem os dedos que são diferentes uns dos outros. E cada um tem a sua importância. Então, o corpo tem pé, o corpo tem orelha, né? Tem olhos, o corpo tem uma boca para falar, né? Tem um antebraço, tem o braço. Então, veja só, cada um de nós temos uma função. Nós temos que cumprir a nossa função. Isso é que é lindo. João Batista cumpriu fielmente aquilo que ele foi chamado. Então, ele não fez nada além do que ele foi chamado a fazer. Ele não foi chamado para fazer milagres, então ele não pregou milagres. Ele não foi chamado para falar em línguas estranhas, ser batizado no Espírito Santo, e nem por isso
não deixava de ser cheio do Espírito Santo, porque ele estava na autoridade de Deus, anunciando com ousadia, com autoridade e intrepidez, a palavra que lhe foi dada para preparar o caminho do Senhor. E ele preparou com excelência. Era muita gente, eram multidões que vinham estar com João Batista à beira do Jordão, na cidade circunvizinha, onde ele pregou arrependimento por um bom tempo, até que Jesus veio e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora, os seguidores de João Batista passaram a seguir Jesus. Isso é lindo, gente, né? Ele preparou um povo para o Senhor. Ele preparou as pessoas para receber a Cristo. Ele preparou o caminho do Senhor. Eu costumo dizer, antigamente, né, quando os reis iam visitar uma cidade, e até hoje é assim, né, mas antigamente se preparava as estradas que ele vinha. Por quê? A Bíblia diz: os outeiros sejam aplanados, os buracos sejam tampados. Quer dizer, o nivelamento para que a carruagem passasse, para a comissão do rei passar sem ter problema, sem bater uma roda no buraco e quebrar, ou sobre um murundu, né? E causar um incômodo no rei que estava na carruagem. É isso que ele está fazendo, ele está preparando o caminho do Senhor. É isso, gente, é lindo demais quando a gente cumpre o propósito que Deus nos criou. Amém? Cada um tem o seu propósito. Lembra aquela jumentinha, cria de jumenta que Jesus montou nela? Ela estava preparada para isso. Tanto é que quando os discípulos foram lá na aldeia, e o Senhor Jesus disse: ela está amarrada. Você vai chegar lá e desamarrar e vai trazer. Se alguém te perguntar: ei, o que você está fazendo? Por que você está levando esse animal? Você vai dizer: o Senhor precisa dela. Pronto, acabou. E ao falar isso, foi liberado o animal. Aquele animal foi criado para essa finalidade, para o nosso Senhor Jesus entrar em Jerusalém, onde o povo salmodiou, onde o povo com ramos recebeu a Jesus. Então veja só, foi colocado manto sobre aquela jumentinha. É isso que eu digo, a importância de cumprir o seu propósito. Qual é o propósito que Deus te criou? Isso que você tem que descobrir e servir o Senhor com excelência, dentro do propósito. E aí você vai ser realizado, você será feliz, será abençoado. Amém? E será abençoador. Aleluia. Né? Às vezes você não foi chamado para estar à frente de uma evangelização, mas você foi chamado para dar suporte a quem vai, porque precisa de recurso. E às vezes você está abençoando todo mês, mandando uma oferta, um Pix, por exemplo, né? Você está abençoando, você está dando suporte. Deus às vezes te deu condição para isso, faça isso. Né? Outros foram chamados para estar à frente de batalha, para estar lá no Afeganistão, para estar lá onde estão matando, torturando. Outros foram chamados para dar suporte aos que vão. Outros foram chamados para preparar pessoas para irem. Cada um tem a sua função. Outros têm um ministério pastoral, como é o meu caso. Estou aqui pastoreando vidas. Quantas pessoas agradecem o Café com Deus, são fortalecidas pelo Café com Deus. Entende? Então, Deus seja louvado por tudo isso. A mesma coisa, qual é o seu propósito? Às vezes no seu trabalho você é usado por Deus para uma orientação, para uma ajuda emocional, psicológica, espiritual na vida da pessoa, né? Uns ajudam de uma maneira, outros ajudam de outra. Cada um foi chamado para uma finalidade. O importante é obedecer a palavra, é cumprir o propósito. É o que João Batista fez. Por isso que ele foi considerado, nascido de mulher, o maior. Ora, mas não tinha Elias, pastor? Ora, não tinha Moisés, que foi o grande libertador? Ora, não tinha Jó, que o Senhor chegou a dizer, se esses três estivessem lá, e está lá o nome de Jó. Daniel, né? Mesmo assim destruiria a cidade, tiraria eles, mas destruiria aquela cidade que ele determinou a destruição. Então veja só, esse homem
Está aqui em destaque João Batista, muito mais do que esses que a Bíblia, o próprio Deus dá testemunho. E o Senhor está dando testemunho dele. Por quê? Cumpriu fielmente aquilo que Deus designou. Procure cumprir a vontade de Deus. O ministério que Deus tem com a sua vida, com você. E todos nós fomos chamados, sim, fomos vocacionados para alguma coisa a fazer no reino de Deus. Que Deus te abençoe para você entender isso. E quando você começar a caminhar nessa direção, as coisas vão fluir. Deus vai te abençoar, te prosperar, nada vai faltar. Não vai faltar perseguição, claro. Não vai faltar, afronta do inimigo. Levante do inimigo contra você. Claro, qualquer um que se dispõe a fazer a obra de Deus receberá resistência. Mas a Bíblia diz, o próprio Senhor diz no texto, que o reino de Deus é tomado a partir de João Batista, daí para frente, é tomado pela força. Você tem que amarrar o valente, maniatá-lo, para pegar os seus despojos, para tomar os seus despojos. Então o reino de Deus é assim. Amém? Não é fácil, mas é possível. Deus te dará força para você permanecer firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Recebe essa palavra aí. Não foi fácil para o Filho de Deus. O propósito que Deus tinha na vida dele era passar pela tortura, pelas traições, chicotadas, injustiça, coroa de espinho, carregar o madeiro, a cruz até o Gólgota e lá ser crucificado. E não é só crucificou e morreu, não. Ele ficou desde as 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde, suportando toda a dor, por amor de nós. Aleluias. Então cada um tem um propósito, mas Deus agradou Moelo, mas o exaltou sobremaneira e deu o nome que está acima de todo nome. Então o nome de Jesus está acima de tudo. Por quê? Porque ele aprendeu a obediência, e obediência até a morte, e morte de cruz, diz a palavra. Amém? Que você seja obediente ao Senhor. Que a vontade de Deus se cumpra em sua vida. Essa vida que nós estamos passando aqui é um teste para uma eternidade. Deixe Deus cumprir os propósitos que Ele tem. Ele te criou para uma finalidade. Você não é obra do acaso. Você foi criado para uma finalidade. Busque conhecer o propósito que Deus tem na sua vida e o nome do Senhor será glorificado e você será grandemente abençoado, abençoada. Recebe aí em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Pai eterno, todo-poderoso Deus, apresento nas tuas mãos essas vidas diante do Senhor. Abençoa a nação de Israel, guardando, meu Pai. Deus Todo-Poderoso, Tu és o protetor de Israel, colocamos nas Tuas mãos, há uma promessa, ó Deus, com aquele povo também, assim como a nova Israel que somos nós, espiritual, mas lá também há uma promessa para aquele povo judeu, meu Pai, descendente, onde Teu filho é descendente, em nome de Jesus. Coloco nas Tuas mãos a Luísa Borges Rocha e família, lá de Alto Caparaó, Minas Gerais, a Nelma Kumaru, de Pernambuco, ela, sua família, seus filhos e netos. Coloco nas tuas mãos a Camila Vilela também, a causa da tua filha. Coloco, Senhor, a Júlia Vilela nas tuas mãos. Que o Senhor, ó Deus, complete a boa obra que o Senhor começou. Deus também, o Reinaldo, Senhor, Martins, o marido da Camila, coloco nas tuas mãos. A Yolanda Pinho também, família, que pede pelo Júnior, Senhor, em especial seu sobrinho, mas que também pede oração pela nação de Israel. Coloco nas tuas mãos também, meu Pai, a Marilza Helena e família, a pastora Rosaura Marques e família, a Alcina Lúcia, também minha prima, lá de Vicente Carvalho, e que pede também oração pela nação de Israel. A Luísa Matos e família, abençoa ela e toda a sua família, em nome de Jesus. Minha prima também, Deus, a Suzy Mary, minha prima também, meu Pai, e família, lá de Belford Roxo, Rio de Janeiro,
e a Cremilda Fernandes e família, Deus, de Santo Antônio de Aventureiro, Minas Gerais, em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus, gente. Se puder abençoar o nosso ministério, tem um Pix embaixo aí, logo debaixo do vídeo. Você envia uma oferta que Deus tocar no teu coração, que Deus te abençoe grandemente. Esse foi mais um Café com Deus. Te aguardo até o próximo. Aleluia.